Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Está começando mais um Saúde em Conexão para você. E olha, sempre como convidada aqui, Master, a Mayara, né? Já apresenta os demais convidados, mas Mayara, a gente vai falar hoje sobre um assunto que é rodeado de tabu, sabia? Com certeza. É um assunto que vai dar pano para manga e é muita informação e a gente vai falar sobre algo que pode salvar a sua vida. Exatamente. Você que está em casa assistindo a gente, ó, fica até o final, já aproveita, se inscreve no canal, dá aquele like, já apresenta nossos convidados, mas eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe o que é HPV? Você sabe como é transmitido? Se existe vacina? Olha, gente, as nossas convidadas de hoje são super especiais, duas mulheres que estão aí carregando o Março Lilás, e depois elas vão contar um pouquinho sobre essa bandeira. Eu já quero agradecer muito a nossa parceira, doutora Lohane, ginecologista, muito obrigado por ter vindo, doutora. Também quero agradecer muito a presença da Alana, da Cor Vacinas. Eu agradeço. Alana, muito obrigada. As duas mulheres aí, cada uma no seu segmento, mas à frente de um trabalho muito bonito de prevenção, de autocuidado. E é sobre isso que a gente vai falar. Então fica com a gente, porque informação da boa que tem aqui, né? Com certeza. Doutora, vamos lá então. O que é o HPV? Como ele é transmitido? Perfeito. É uma dúvida aí super comum. Então, o HPV, que é o papiloma vírus humano, ele é um vírus que ele tem total potencial de infectar pele e mucosas, causando aí verrugas, lesões precursoras de câncer e até mesmo câncer. E com toda certeza, a via mais comum de transmissão é a via sexual. Certo. Então, assim, isso pode ocorrer entre homens e mulheres, homens e homens. Com Esse certeza. contato pode acontecer aí quando a gente menos espera. Exatamente. Inclusive, um erro muito comum das pessoas é achar que para adquirir o vírus precisa necessariamente ter uma penetração. Isso não é uma verdade. Então, basta contato de pele com pele, mucosa, já é suficiente para a gente pegar o vírus e desenvolver uma possível infecção. Certo. E quais os tipos aí, adquirindo a infecção, eu sinto algum sintoma no meu corpo, vai aparecer algo, eu vou ter uma dor de cabeça, uma febre, eu vou ter alguma coisa assim que identifique? Esse é o problema. Não. Você vai levar uma vida plena e normal, como se nada estivesse acontecendo. Ele é completamente silencioso. Normalmente, quando ele dá o sintoma, eu já fico preocupada. Certo. Porque provavelmente é algo que está ali há um tempo e talvez seja até avançado. E nós estávamos conversando aqui antes e é o único câncer que tem uma vacina para prevenir, que é o câncer de colo do útero. E Alana, você é enfermeira e trabalha exatamente com a vacina, salvando vidas. Sim, exatamente. É muito importante a gente falar sobre isso, né? Não falar, nossa, é só uma vacina que vai te proteger contra o HPV. Gente, é uma vacina que protege contra o câncer, né? Então, a gente deixar isso muito claro é muito importante e realmente traz a importância que essa vacina tem, né? Para nós, mulheres, homens, porque realmente ela pode salvar a nossa vida. A vacina, ela está disponível pelo SUS. Correto. A partir dos 9 anos, doutora? Isso mesmo. Dos 9 anos. Dos 9 aos 14 anos. Dos 9 aos 14. Mas ela já foi comprovado benefícios também para adultos até os 45 anos de idade. E qual que é a principal diferença da vacina que a gente tem hoje disponível no SUS com a vacina que a gente tem disponível hoje na rede privada? A vacina disponível na rede pública, ela é quadrivalente, né? Então, ela protege contra 4 sorotipos do HPV. E a vacina que já está disponível na rede particular, ela é nonavalente. Então, ela tem aí mais que o dobro de proteção, né? Então, a gente consegue ficar protegido contra 9 sorotipos do HPV. Ô, Alana, e agora falando em vacina também, a gente estava conversando aqui um pouquinho nos bastidores, a doutora estava até explicando para a gente, mas acho que é até interessante você e a doutora explicarem. Uma paciente que foi pela rede pública e se vacinou, né? Ela pode fazer a nonavalente junto com vocês? Sim, ela pode e ela deve fazer, né? Porque realmente ela vai ter uma ampliação dessa proteção, né? Super importante. Então, antes ela estava imunizada, né? Com 4 sorotipos. E aí ela consegue dar um upgrade mesmo e ficar protegida contra 9 sorotipos. E é como a gente estava conversando, a escolha desses 5 sorotipos adicionais à nonavalente não foi uma escolha aleatória.
Então, eles começaram a observar que começaram a aparecer várias lesões por esses subtipos que não tinha na quadrivalente. Eles falaram, opa, vamos ampliar aqui essa cobertura, essa proteção. Doutora, a doutora gravou um vídeo, gente, depois vocês correm lá nas redes sociais dela, da SSG, falando muito sobre o Março Lilás. Eu fiquei impactada com a informação que você falou aqui numa palestra. Não sei se era um profissional médico que falou que na Noruega os casos de câncer de colo de útero são zerados. E que no Brasil é o segundo câncer que traz mais risco à vida da mulher. Exatamente. Essa palestra que eu assisti foi no Congresso Mundial de GO, que acontece a cada 2 anos, foi lá em Paris, e eu não vou esquecer, é um médico que deu uma palestra sobre HPV, e ele encerrou a palestra falando assim, agora eu vou apresentar aqui os casos que eu tenho no meu país de câncer de colo de útero. Passou o slide, 0. Gente. E aqui no Brasil é uma das principais causas de morte entre as mulheres. Então, por que em um país não existe esse câncer e em outras mulheres estão morrendo intensamente? O que nós estamos fazendo de errado? O que nós podemos fazer para mudar isso? E é justamente nesse contexto que a gente se conheceu, a gente abraçou a causa, porque é algo que a gente consegue mudar a vida daquela paciente, daquela mulher. É porque os sinais não são detectáveis inicialmente. Sim. Não. Sim, e até uma informação que eu fiquei sabendo, inclusive ontem, doutora, é que o HPV, a gente sabe, né, que ele é o segundo câncer que mais mata as mulheres, perdendo apenas para o câncer de mama, que está em primeiro lugar. Mas saiu um novo estudo e até 36 anos de idade, o HPV ele entra como o Primeira causa. primeira causa de morte. Então, até 36 anos, ele passa o câncer de mama. Né? Então, assim, é muito importante a gente... E para, assim, eu acho que os números, eles impactam bastante, né? Sim. Então, só pra gente ter uma ideia. Hoje, qual é a nossa realidade? Todos os dias morrem 19 mulheres de câncer de colo de útero. Nossa. Todos os dias. Que poderiam ser evitados. Evitados. Então, se você me questionar assim, qual é o diagnóstico que você fica mais triste de dar para uma paciente? Com certeza, câncer de colo de útero. Porque se todas as etapas tivessem sido feitas corretamente, ela não estaria recebendo esse diagnóstico. Entendi. Doutor, e a forma de rastrear que a paciente contraiu o HPV? Tem alguma fórmula mágica? Ou como as mulheres devem se cuidar? Existe prevenção? Com certeza. Assim, a gente não consegue saber em que momento ela foi exposta ao vírus. Quando pegou, de quem pegou, isso não dá para saber. Mas existe uma receitinha com toda certeza pra gente garantir aí essa prevenção. E qual é? Preventivo em dia. Então, todo ano lá na ginecologista, fazendo no Brasil é a citologia oncótica, o famoso Papa Nicolau. Mas melhor do que ele, é interessante você pesquisar o HPV. Certo. O HPV tá ali ou não? É o de alto grau ou de baixo grau? Então, preventivo, exame de rotina, vacinação. E uma vez detectadas as lesões, tratar as lesões precursoras de câncer para não evoluir para o câncer. Doutora, fala um pouquinho dessas lesões, porque assim, quando a gente faz o preventivo, né, se você que está assistindo for ansiosa como eu já abro antes da médica, que eu já vou ver ali o resultado. Eu sou dessas. Nem entende, né, Nem Mayara, que entende, tá mas escrito, tô mas ali. tem que abrir. Mas a gente sabe que alguns preventivos podem vir com NIC1, NIC2, NIC3. Essas seriam as lesões. Exatamente. Então, o NIC1 a gente considera uma lesão de baixo grau. Normalmente ela é transitória e se resolve de forma espontânea, na maioria das vezes. Já a lesão de alto grau, que é o NIC2 e NIC3, elas têm que ser retiradas. Por quê? Porque elas são de alto grau. Um alto potencial de evoluir para um câncer de colo de útero. Doutor, e pegando embalo nessa conversa, as lesões, elas são tratadas de que maneira? Através de pomada, algum medicamento, uma cauterização? Essa é a dúvida principal, né, Alana? Depois a Alana vai trazer aqui um ponto muito interessante. Mas não existe hoje um remédio que eu tome, uma pomada que eu use, que vai lá e vai matar o vírus. Isso não existe. Então, se a lesão for no colo do útero, por exemplo, uma lesão de alto grau, eu tenho que tirar a lesão. Como? A gente faz como se fosse realmente a gente chama de conização, ou uma CAF. A gente tira ali com o eletrocautério a lesão, o pedacinho que está alterado. Certo. Agora, se for verruga, nós podemos fazer isso com ácido, com eletrocautério, para queimar e cauterizar ali as verruguinhas. E agora uma pergunta mais técnica para a Alana.
descobri que tem HPV, estou me tratando lá com a doutora Lohane, estou à base, ou de repente, de uma pomadinha, uma eletrocauterização. Quanto tempo depois desse meu tratamento, Alana, eu posso me vacinar se eu não estiver vacinada ainda? Sim, é uma pergunta muito interessante, porque quando a gente fala em vacina, existem muitas doenças que você não pode tomar vacina estando infectado, né? Então, por exemplo, você está com dengue agora, você não pode chegar na clínica e falar, eu quero tomar vacina de dengue. Tem que esperar ali pelo menos 6 meses, né? O HPV não, você pode tomar essa vacina estando infectado. Inclusive, a vacina, ela é uma parte do tratamento, né? Que bacana. É super importante fazer. Nesse caso, porque, mas eu já tô infectada. Por que eu vou tomar vacina, então? Né? Primeiro, porque existem vários sorotipos, né? Então, quando a gente fala ali do nonavalente, você já tá falando com proteção contra 9, e você provavelmente só vai ter um sorotipo, né? Sim. E a gente sabe que você tomando a vacina, a chance de recidiva que a gente fala, né? Que é esse vírus voltar a se manifestar, ele diminui muito. Né? Então, por isso que é super importante, e a vacina, ela faz parte do tratamento. Que bacana, porque normalmente, se você vai tomar uma vacina para gripe, perguntam, Você né? não pode estar gripado. Você não pode estar gripado. A mesma coisa. Covid é a mesma Exatamente. coisa. Então, não tem contraindicação. Não tem Passei contraindicação. lá pela consulta com a doutora Sim. Lohane, acusou, Sim. comecei meu tratamento. Se tiver Sim. indicação, já posso fazer. Pode fazer. Inclusive, a maioria, né, dos nossos pacientes que são vacinados, eles estão infectados, né? E no mundo ideal, seria o quê? Prevenção. Prevenção. Né? Tomar a vacina antes de estar infectado. E doutora, uma vez com HPV, sempre com HPV? Não necessariamente. Então, a gente sabe hoje que a maioria das pessoas tem total condições do sistema imune ir lá eliminar o vírus espontaneamente, sem lhe causar nada. Então, eu posso eliminar? Posso. Por isso que é muito interessante a vacina. Você aumentar a sua defesa contra esses novos subtipos e aumentar a minha chance justamente de eliminar o vírus. Doutora, e quando vem aí lesão, né, de colo de útero, as pacientes mais ansiosas que abrem aí, né, e começam a tratar. Não façam isso em casa. E pesquisa no Google, né? Não pode. A gente chega achando que tá morrendo, né? Exatamente. Recebi o diagnóstico. Não é sentença de morte, não significa que eu vou ter um câncer de colo de útero, né? Se eu recebi um diagnóstico que eu tenho HPV. Com certeza não. Então, uma vez que eu tive a lesão, qual será o tratamento? Tratar a lesão. Retirei a lesão, cura. Entendi. Mas o vírus pode estar ali. Ele pode recidivar, como a Alana colocou? Com certeza. Eu posso ser reexposta a outro sorotipo? Posso. Mas uma vez que eu tratei a minha lesão, eu impeço isso de progredir para o câncer. Mas retirei um pedacinho ali, por exemplo, do colo do útero. Isso. Eu tô livre ou não? Eu continuo tendo uma chance ainda desse vírus acordar. Tipo, ele fica dormindo ou... Ele pode dormir, ele pode ser eliminado pelo sistema imune, e se ele for eliminado, ótimo. Mas se ele persistir ali, ele pode acordar. Ele pode. E aí, dali a alguns anos, ele reaparece. Entendi. Então, por isso a importância de ser avaliada todo ano. E aí, aqui a gente entra num ponto que é o meu dia a dia. Cobertura vacinal. Baixíssima. Baixíssima. Eu ia entrar nessa questão agora, porque assim, a gente sabe, o Márcio Lilás está há quanto tempo mais assim, ganhando força, doutora? Ah, é recente, né, Lana? A gente tem Recente, né? vivenciado mais nos últimos 3, 4 anos. Né? 3, 4 anos. Quando saiu aí no sistema público a questão da vacinação HPV, meu Deus, vou vacinar uma criança a partir dos 9 anos. Exato. Que horror, né? Como que a gente pode fazer hoje aqui através do programa combater a desinformação, né? O tabu. O tabu. Sim. Por que é importante vacinar não só mulheres, né? A Lana vai falar pra gente, os homens também, né, doutora? Com certeza, com certeza. Por que existe tanto tabu, Alana, ainda nesse meio com relação à vacina do HPV? Sim, existem muitas fake news, né, sobre vacina, né, a gente sabe que isso também hoje em dia já é muito, muito forte, né, e por ser uma doença sexualmente transmissível, aumenta muito o tabu. Então, assim, a gente vê que, por exemplo, eu vou vacinar com 9 anos, eu vou estar incentivando a minha filha, o meu filho a ter relação sexual. Gente,
Eu tenho um exemplo, assim, que pra mim é muito prático na minha cabeça. Quando as crianças vão tomar vacina, o que a gente sempre fala? Olha, é uma picadinha, é pra você ficar protegido, é pro seu bem. A mãe, o pai, né, quem for levar, ele não vai explicar sobre a doença que está sendo aplicada, né? No HPV é a mesma coisa. Você chega lá pra tomar uma vacina de gripe, você não chega e fala, olha, é um vírus que pode... Não. Você não aprofunda nesse grau. Por que você vai aprofundar numa vacina de HPV? Sim. Você leva o seu filho, porque a responsabilidade é sua, né, de levar, e fala, olha, é pro seu bem, é pra você ficar protegido. E aí tá tudo certo. E aí a criança, com 9 anos, a partir dos 9 anos, ou mesmo adolescente, ela já tem que ter menstruado, no caso das meninas, ou pode tomar antes da primeira menstruação? Não tem correlação com a menstruação, tá? E a gente sabe que tomar a vacina antes de iniciar a atividade sexual, né, a eficácia da vacina é maior. Né? Então, por isso que a gente também bate em cima dessa questão de tomar essa vacina antes. E é importante a gente reforçar que, mesmo não sendo criança, temos que vacinar. Com certeza. Sim. Eu fui tomar depois de adulta, Nona Valente. Eu também. Tomei com 24 anos. Sim, exatamente. Em bula, essa vacina ela é recomendada de 9 a 45 anos, a nona valente. Então, ali é uma faixa etária muito grande que a gente consegue fazer uma cobertura muito importante. E já que eu tô falando da faixa etária, eu acho importante a gente abordar. Alana, eu tenho 50 anos e eu apresentei lesão. Eu não posso mais tomar vacina? Pode e deve tomar vacina, tá? Com prescrição médica, né? Então, a doutora Lorraine vai lá, faz a prescrição, a gente recebe, né? E aí, a gente faz essa vacinação, tá? Por quê? A gente sabe, né, que existem 2 picos ali de contágio do HPV. 2 fases da sua vida que você pode estar mais suscetível à infecção. Primeiro ali de 20 a 30 anos, tá? E o segundo pico é acima de 50 Exatamente. anos. Aí E você por fala, quê? por quê? Taxa de divórcio aumentando e troca de parceiro. Exatamente. Voltou ativa. Voltou ativa. Exato. Então, eu tenho um percentual de pacientes que falam assim, doutora, terminei um relacionamento de longa data, estou me relacionando com outras pessoas, conhecendo algumas pessoas, devo ter algum cuidado a mais? Eu vacino essa paciente mesmo que ela esteja fora da faixa etária de 45 anos. Por quê? Porque ela pode pegar o vírus. Certo. Doutora, e no caso, a Alana até comentou aqui que é necessária prescrição do médico indicando a vacinação. Todo paciente necessita da prescrição, ou se eu quiser não tomar pelo SUS, quiser ir lá na clínica particular, ou até mesmo direto pelo SUS, eu posso ir direto sem uma prescrição médica? Se você estiver na faixa etária, sim. Aí Certo. fora desse período, daí precisa da prescrição. Mas no SUS, a gente só pode ir dentro daquela faixa etária No SUS é de 9 né? a 14 anos. Certo. E vamos falar de custos? Vamos falar de custos? Acho que as pacientes devem falar. Doutora, quanto custa essa vacina? Fala mesmo. E muitas vezes elas falam, nossa, que caro, achei muito caro. Mas quanto custa a sua vida, a sua saúde? Porque uma vez que a paciente recebe esse diagnóstico, todo o estresse, o impacto emocional. A maioria chora, elas sentem vergonhas, elas falam assim, o que as pessoas vão pensar de mim? O custo desse tratamento é infinitamente superior, então não tem preço. Se a gente for analisar, é barato. É o nosso bem-estar, é a nossa saúde. Sim, é uma proteção contra o câncer, né? Então, Exato. assim, bem explicitamente, né? Hoje a gente tá falando ali em torno de R$1.000 a dose, né? Acima de 14 anos, a pessoa precisa tomar 3 doses. Então, que a gente fala ali de R$3.000, né? R$3.000 pra você não ter câncer. Pra não passar pela químio, pela Exatamente. rádio, Pelo constrangimento, pela né? dor Sim, pela emocional, dor, né? pela dor emocional. Física e emocional que um câncer traz. Com certeza. Doutor, e por que ainda é tão assim tabu? Porque acho que tem mulheres que têm vergonha até de comentar com as próprias amigas Com certeza. que têm o HPV, que fizeram tratamento ou que são vacinadas, porque é difícil, né? Para vacina da dengue, né? Vacinei, vacina da Covid, vacinei, vacina da gripe, vacinei. Mas ninguém chega por aí falando, eu vacinei HPV. Por que tanto preconceito ainda das mulheres em se abrirem com outras mulheres ou com a própria médica, né? Se sentirem envergonhadas, constrangidas por algo que tem tratamento, tem solução? Eu acredito pela forma de transmissão.
Então, uma vez que ele é adquirido de forma sexual, qual é o medo que muitas vezes as mulheres têm? Ah, se eu disser isso em voz alta, que eu tenho HPV, vão achar que eu tenho vários parceiros. Ou, fui lá, tomei a vacina para eu fazer coisa errada. Então, é isso que elas falam. Então, existe esse tabu, esse preconceito por trás, e por esse motivo, muitas se calam. Por isso que na consulta eu pergunto para todas. E aí, tomou a vacina? Eu tento trazer esse assunto de forma leve. É o meu dia a dia. E aos pouquinhos, os pacientes, elas vão soltando, vão falando, né? Sim, e eu acho até, assim, levando mais pra um lado, a pessoa vai descobrir que você transa, entendeu? Tipo, Você é viva. tipo, nossa, que diferente, né? É como se ninguém fizesse isso, né? Doutora, mas a gente está colocando aqui como se fosse uma responsabilidade única somente das mulheres, Exato, a vacinação, né? Mas não. E aí, como é que fica a questão do homem, ou de repente aquela mulher que tem um relacionamento já de muito tempo, descobriu, vai vacinar, o parceiro, ele é obrigado a tomar também, não é? Como é que fica a responsabilidade dos homens nesse caso? A responsabilidade, ela é igual para os dois. Então, ambos têm que ser vacinados. Inclusive, a gente está falando aqui da faixa etária do SUS, 9 aos 14 anos, mas é para os meninos e meninas. Adultos até 45 anos, homens e mulheres. A paciente recebeu o diagnóstico de lesão pelo HPV, o casal tem que fazer a vacinação. Por quê? Porque o homem, ele transmite. Ah, mas eu não tenho nada, eu não estou sentindo nada, fui no meu médico, eu não tenho nada. Tá, mas o vírus está aí. Ele pode passar esse vírus para frente. Então, o casal, os dois, têm que tratar. E doutor, o HPV transmite não, ele causa o câncer de colo do útero. E quais outros cânceres ele pode causar também? Perfeito, porque a gente fica aqui, colo de útero, colo de útero. Inclusive, uma mãe uma vez falou para mim, eu não levei meu filho porque o meu filho não tem útero. Então, a gente bate tanto nessa tecla que eu acho que é importante a gente trazer isso. Sim. Então, claro, colo de útero. É o principal. Vagina, vulva, ânus em homens e mulheres, boca e garganta em homens e mulheres, porque os casais fazem sexo oral. E pênis. Então, os homens também podem passar por um câncer. Com certeza. Alana, hoje você tem um número aí da taxa de cobertura vacinal entre homens e mulheres, para a gente saber como é que tá essa briga aí, se as mulheres estão na frente? Nossa, exatamente, eu não consigo te passar, mas eu não preciso pensar duas vezes para ter certeza que as mulheres vacinam muito mais, né? Muito mais. E um recado importante também, né? Que é legal falar, que são sobre os homossexuais, né? Homossexuais são grupos de risco, né? Então é super importante também eles fazerem a vacina. A gente falou da transmissão via sexual, né? Existe o risco da mamãe gestante passar pro bebezinho? Existe. A gente sabe que mais ou menos 30% das gestantes têm o vírus do HPV. Nossa. Isso não impacta a gestação de uma forma geral, uma gestação que segue normalmente. E existe um pequeno risco de transmitir isso na hora do parto. Certo. É raro, mas pode acontecer. Mas, de uma forma geral, o recém-nascido não tende a desenvolver a infecção pelo HPV. Mas, caso aconteça, pode aparecer algumas verrugas. Entendi. Orofaríngea, na genitália pode aparecer. E doutora, por exemplo, eu sou casada e descobri que eu tenho HPV. Meu marido tá me traindo? Esse é um clássico, né? Todo santo dia eu recebo essa pergunta. E é curioso porque o parceiro às vezes pensa isso também. Sim. Ué, como assim você tá com HPV? Você está fazendo alguma coisa? E isso não é uma verdade. Porque como nós vimos, o vírus ele pode ficar aqui com a gente por anos e anos e anos. Dormindo, não tô sentindo nada, todo ano tô no ginecologista, preventivo normal. De repente aparece a lesão pelo HPV. Meu Deus, meu marido tá me traindo, eu não tinha isso, agora eu tenho. Não tem como afirmar isso. Existem trabalhos que falam que o vírus pode ficar ali por até 20 anos. Nossa. Então, às vezes a gente pegou de uma parceria lá atrás e ele só manifestou A gente agora. nunca vai saber quando entrou em contato. Nunca, não tem como saber. E para o homem, doutora, óbvio que a sua área é a ginecologia, mas para o homem, ele recebe esse diagnóstico através do quê?
ele teria que estar no urologista. Que nunca vai. Fazendo essa rotina. E existe um exame que dá para fazer justamente a pesquisa do HPV. É uma coleta que usa uma escovinha, faz a coleta e faz a pesquisa do vírus. Porque na grande maioria das vezes eles só vão no urologista quando eles manifestam a verruga. Isso. Exatamente. Algo mais exposto, né? Exato. Que aí chama atenção, Isso. preocupa e fala, olha, o que eu tenho? Isso. E aí entra naquela questão, né? Será que minha parceira tá me traindo? E assim, é muito curioso porque a mulher começa a ir ao ginecologista normalmente quando ela menstrua. Então, desde a adolescência, ela tá lá na ginecologista. Aí, ela começa a fazer os exames dela, desde novinha. Então, ela tem muito mais informação sobre a saúde dela do que esse homem. Então, por isso que eles falam, mas eu não tenho nada, é você que tem as coisas. Mas por quê? Porque ela tá lá, ela tá fazendo exame, ela tá descobrindo as coisas. Sim. Normalmente, os homens começam a ir ao urologista quando tem as verrugas ou quando entra na faixa etária para fazer justamente a prevenção, né, os exames pensando em câncer de próstata. E olhe lá. E olha lá, que é muito Que é outro né? tabu. Muitos muito. fogem. Então, se ele tivesse lá desde o início, por exemplo, da vida sexual, fazendo os exames anuais, com certeza ele também descobriria um HPV assintomático. Doutor, e para aquelas pessoas que estão em casa, que de repente falam assim, eu vou na ginecologista uma vez por ano, eu tô vacinada, eu tô sossegada. E fala, vou fazer sexo, vou usar uma camisinha. Protege do vírus? Como eu mencionei, o vírus, a gente pode pegar esse vírus no contato de pele com pele. O preservativo, ele vai cobrir ali o pênis. Só que se eu tiver ali, por exemplo, o HPV em volta de bolsa escrotal, durante a relação, se tiver esse contato de pele com pele, principalmente o HPV que causa verrugas, a paciente pode adquirir o vírus mesmo em uso do preservativo. E doutora, a aparência externa, assim, do HPV, que você tem tocado muito na questão da verruga, tem algum outro tipo de lesão externa que a gente consegue olhar e falar, isso aqui não tá legal, tá com cara de ser outra coisa? Normalmente, a lesão pelo HPV, ela vem bem característica na forma de verruga. E é uma verruga diferente, porque as pacientes às vezes acham que toda verruga que aparece no corpo é HPV. Nem sempre. Nem sempre. Ela tem um aspecto muito característico. E qual é esse aspecto? O pessoal chama de crista de galo. Ela tem um formato irregular, ela é mais áspera e quando você olha para ela, lembra muito realmente uma crista de galo. Entendi. Não dói, Não dói. não coça. E às vezes a paciente percebe quando ela vai fazer higiene, passa a mão e fala, nossa, acho que tem um negócio aqui. Ela coloca um espelhinho, meu Deus, tem que voar lá no ginecologista. Então não porque ela tá com dor, é o acaso, ela passa a mão e percebe que tem alguma coisinha ali. Entendi. Voltando à questão da vacina, Lana, eu tomei a quadrivalente no SUS, né, pela rede pública, e eu posso, se eu quiser, reforçar para a nona valente. Sim. Né? Essa vacina, ela vai ter uma dose de reforço posteriormente, se eu for direto na nona valente, porque se for possível aplicar a quadrivalente e a nona valente, acaba sendo uma dose a mais de reforço, né? Eu acredito. É possível? Ou quantas vezes eu preciso me vacinar? A cada quanto tempo? O que acontece? Você fez o esquema com a quadrivalente. A nona valente é como se você não tivesse tomado. Você tem que reiniciar o esquema, tá? Porque como são 5 sorotipos a mais, não adianta eu falar, eu fiz 2 da quadra, vou fazer só uma da nona. Você não vai estar protegida contra os 5 sorotipos. Entendi. Então, quando a gente fala da nona valente, a gente tem que refazer esse esquema, né? E de 14 a 45 anos, são 3 doses. E essas doses, elas são aplicadas em qual tempo? A cada mês, um mês e meio? A primeira no dia de escolha da paciente, né? A segunda dose, 60 dias após a primeira. E a terceira dose, 6 meses após a primeira. Então, em 6 meses ali, ela fecha o esquema, tá? E, gente, fez essas 3 doses, estão protegidos pra vida, tá? Não precisa Não tem ficar reforço. fazendo, não tem reforço. Só se sair uma vacina mais atualizada, assim como aconteceu com a quadra e com a nona. Vou fazer uma pergunta, não sei se é meio ignorante, mas eu quero esclarecimento. A gente vem em busca de informação. Não existe pergunta ignorante. Tá bom. Tô gestante, descobri na minha consulta de rotina que estou com HPV. Posso tomar a vacina?
Não pode, né, Alana? Não. Ai, meu Deus, e aí? Por isso a importância da prevenção, né? A gente tem que tomar antes. De gestar, antes né, de iniciar a vida sexual, né? Porque gestante você não pode fazer essa vacina. É né? a única contraindicação? Uma das poucas. Gestação e alergia a algum componente da vacina, basicamente. Tá. E depois que eu tiver o bebê, também tem alguma restrição? Depois do parto, você pode tomar, principalmente se você estiver infectada. Entendi. E gestante não tem cobertura vacinal por hora porque não existem estudos com gestante. É o tipo de estudo que a gente não faz com as gestantes. Então, Entendi. na ausência de informação, Melhor não. Melhor não fazer. Eu acho que é super importante falar isso, até quando a gente fala da faixa etária de 9 a 45 anos. Ah, mas por que a bula é 9 a 45 e vocês estão falando que com prescrição vocês vacinam acima? Gente, basicamente, quando a vacina ela é fabricada, eles estudam um grupo, uma faixa etária. Então, quando foi feita, foi estudado o grupo de 9 a 45 anos. Isso não quer dizer que se você tem 50, 55 anos e você for tomar a vacina, que ela vai te fazer algum mal. É porque quando ela foi feita, não estudaram essa faixa etária, porque na época não era predominante. O que também a gente vê que muda muito, né, doutora? Muda a bula, muda a indicação de vacina. Então, quem garante que daqui a pouco não vai aumentar essa faixa etária? E a vacina, ela tem algum efeito colateral para as pacientes, para os pacientes? São efeitos colaterais comuns da vacinação mesmo, né? Então, assim, às vezes uma dor local, um mal-estar geral, mas nada assim que um analgésico não ajude, não resolva, né? E que segue tudo bem. Então, relembrando, acima de 14 anos, são 3 doses. Isso né? mesmo. E abaixo desse período, 2 doses com intervalo de 6 meses. Toma uma, 6 meses depois toma outra dose. Toma outra e tranquilo. E aí está protegido. E aí está protegido. Isso. E aí se sair uma nova cepa aí, alguma coisa... A isso, gente muda. Aí a gente muda. Alana, eu queria que você falasse um pouquinho agora da tua história, porque você tem uma história com HPV. Sim, exatamente. É muito engraçado porque, assim, a gente fala de HPV, a gente somos profissionais da área da saúde e até 2 anos atrás, né, 1 ano e meio eu não tinha tomado a vacina ainda também, né? Então, assim, primeiro ponto, né, que a gente precisa também se conscientizar, tem hora, né? Às vezes a gente fala, mas também às vezes a gente não faz. Quem cuida tem que ser cuidado. Exatamente. Perfeito. E a minha história, né, que eu tenho pra contar é que no ano passado, na verdade foi no final de 2023 ali, eu fui fazer o meu preventivo de rotina. Um ponto que eu gosto de deixar muito claro, deu 1 ano e meio que eu tinha feito meu preventivo. Que teoricamente a gente sabe que tem que ser anual, né? Mas eu quero ver qual mulher que não faz 1 ano e meio que não fez um preventivo, entendeu? Então, assim... Doutora, a cada 10. Cada 10. Nossa. Me conta, quantos espaços de 1 ano? Né, exatamente. Então, assim, teoricamente, não foi um tempo muito prolongado, né? Foi 1 ano e meio de um preventivo normal para vir um preventivo alterado. Né? E aí, quando veio esse meu preventivo alterado, eu fiz igual a Mayara, né? Já abri ali o exame. E, gente, como eu trabalho com isso, eu vejo, na hora eu falei, é HPV. E aí, eu já tomei a vacina. Então, também importante, né? Que eu estava infectada e tomei a vacina. O meu marido também foi vacinado, né? Super... É importante fazer isso. E aí, eles começam a investigar, né? Tem um exame que chama colposcopia, que já é um exame mais aprofundado, que ele pesquisa mesmo as lesões de colo de útero, né? Aí eu fui pra esse exame, é como se fosse uma biópsia ali. Se eles acham, eles retiram um pedacinho ali da sua lesão pra ver qual NIC que é. Que é aquilo que a gente comentou do começo, o grau da lesão, né? E aí, quando fizeram a colposcopia, viram que já era um NIC, tipo assim, 2, estavam em dúvida se era 3 ou não. Mas, enfim, de qualquer jeito, eu já tinha que ir pra cirurgia, né? Pra essa CAF aí. E aí, eu tive que passar pelo procedimento. Quando retiraram mesmo a lesão, já era NIC 3. Então, assim, se eu demorasse mais 6 meses... O que ia acontecer, doutora? Eis o problema. Porque, assim, ó, tudo depende da velocidade que esse vírus está replicando. Então, o nível 3, o grau 3 é o último. Acima dele é câncer. Meu Deus. Não existe um grau 4. Entendi. Exatamente. Ele poderia ficar ali no grau 3 um tempo, de meses ou anos. Não tem como a gente definir.
Exatamente. Mas foi na hora certa, né, Lana? Foi na hora certa, Foi na hora graças certa. a Deus, né? Pela prevenção, pelo Papa Nicolau. Então, a gente não deixa de fazer o preventivo. Uma dúvida. Você estava sentindo alguma coisa? Nada. Nada. Viu? Eu não tinha nenhum Gente, sintoma. Você falou da biópsia, né? Que você teve que fazer biópsia. Fala para as mulheres, porque às vezes a pessoa se assusta, fala, meu Deus, né, doutora, acho que já acusa biópsia, meu Deus, vai para uma biópsia, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Dói, Alana? Não, Fazer? não dói, não dói. É como se fosse um Papa Nicolau que eles fazem, só que daí eles colocam um líquido e eles jogam como se fosse um microscópio bem no seu canal vaginal pra eles poderem enxergar a lesão. Tá. Basicamente é isso, e eles ficam procurando ali. E o meu, na hora que colocou, tipo assim, não deu nem 2 segundos, o médico Já falou, achou. tem. Eu falei assim, meu Deus, deve ser, tipo, não deve ser pouco, né? E realmente era uma lesão um pouco mais extensa. Eles não conseguiram fazer só a CAF, teve que retirar mesmo um pedacinho do colo do útero, né? Aí o que aconteceu comigo, eu tive uma complicação no pós-operatório, tive hemorragia, corri o risco de perder o útero, daí não pelo HPV, mas sim pelo procedimento. Meu Deus. Sim, fiquei 10 dias internada. E vivi tudo isso sem ter filhos. Né? E daí você fala assim, gente, mas será que eu O vou medo poder... deve ser gigante. O medo de não ser mãe, né? E quanto tempo levou de você descobrir, fazer o tratamento e falar assim, realmente agora eu tô curada? Então, Para na as verdade... mulheres entenderem a gravidade, né? Sim, Porque a gente fala muito da prevenção, né? Esse acompanhamento eu faço até hoje, né? Então, assim, agora fez 1 ano da cirurgia, né? Fez 1 ano e 3 meses, mais ou menos, que veio o preventivo alterado, né? Depois da cirurgia, a mulher vai anualmente no ginecologista. Eu ia a cada 3 meses. Então, a cada 3 meses eu repetia todos os exames. Porque, e se tivesse evoluído para um câncer e eu não tivesse sintomas também, entendeu? Então, tem que fazer todo esse rastreamento. Certo. Então, eu fui acompanhando. E aí, quando deu 1 ano da cirurgia, na verdade, eu fui até meio ousada, né? A doutora me liberou pra engravidar e aí eu engravidei. Então, hoje eu estou grávida de 4 meses. Parabéns! Mas é uma gestação. Graças a Deus, até agora está tudo bem. Mas eu tenho que fazer acompanhamento desse colo. Sim. Então, assim, coisas que, assim, que numa gestação habitual, uma mulher não tivesse passado por esse procedimento, ela não precisaria fazer na forma que eu estou fazendo. Então, eu faço uma ultrassom, faz mensuração do colo, vai acompanhando pra poder ver como que vai ficar esse colo durante a gestação. Entendi. Né? Então, assim, é uma coisa que me marcou pra sempre. Sim. Né? Por isso é uma bandeira, né? Por isso é uma Com bandeira. certeza. Por isso é uma bandeira, né? E assim, quando eu vi o exame, o médico falou assim, olha, não, vai lá e toma vacina rápido. Gente, eu acho que eu já até comentei isso com a doutora. Se a vacina custasse 20 mil reais, você ia lá, vendia seu carro E pagava. e entrava na clínica e tomava vacina. Entendeu? Porque na hora, o seu desespero é tão grande, você saber que você pode ter câncer, que você está com o vírus, você não quer saber se é 3 mil, 5 mil, 10 mil. Você quer resolver, Você né? quer resolver o problema. Entendi. É um baque muito grande, né? Sim. Como que vocês se conheceram, doutora? Como que surgiu essa sinergia? Então, eu conheci a Lana depois que eu saí do meu congresso que eu comentei, do palestrante lá da Noruega. Eu fiquei com isso na minha cabeça. Eu falei, gente, dá pra mudar. Eu não consigo mudar a nível Brasil, mas ali o meu pedaço, o meu miolo, eu consigo fazer a diferença. Mas como? Sozinho eu não consigo. Eu fui atrás do representante da vacina do HPV, que curiosamente também visitava a Alana. E eu falei pra ele, poxa vida, as pacientes falam de preço, elas falam que elas têm dificuldade de parcelamento, que isso dificulta a vacinação. Eu queria conversar com as clínicas de vacinação e tentar ver, poxa, vocês não podem parcelar? Não dá pra melhorar pra paciente, né? Vir, fazer a vacina, a gente aumentar a nossa cobertura vacinal? Muitas clínicas não me abriram as portas para essa conversa. Mas a Alana abriu. Aí eu fui lá, a gente conversou e ela estava super aberta a essa conversa. Tanto é que hoje a minha cobertura vacinal das minhas pacientes explodiu. Entendi.
A gente falou de parcelamento, pode ser parcelado lá na Cor Vacinas? Sim, até em 10 vezes a gente consegue fazer esse parcelamento. É. Então, ali, quando a gente coloca ali os R$3.000, R$300 por mês, Até se fosse 20 mil reais, até se fosse né? 20 mil reais, entendeu? Uhum. A doutora que sempre fala isso, gente, é uma blusinha ali, uma coisinha, vai dando uma ajeitada ajuste, ali, né? um ajuste, entendeu? Que a gente consegue se prevenir. Porque essa é a conta que a paciente faz. R$300 por mês? Ah, eu consigo. Ela vai lá e toma. Sim. Entendeu? Sim. Ela, os parceiros. Então, a gente conseguiu aumentar muito essa cobertura vacinal. E aí a Lana vivenciou tudo isso. Então, o olhar dela para tudo isso também, assim... Mudou muito, E a gente abraçou a causa. Vamos fazer a diferença. Nós tínhamos alguns planos para esse ano que acabou não dando certo, mas a gente quer fazer para o ano que vem. Porque a ideia é que o Março Lilás seja forte tanto quanto o Outubro Rosa. Concordo. Concordo. E a gente tem aproveitado o Outubro Rosa, né? Pra Exatamente. Falar também. Porque todo mundo fica câncer de mama, câncer de mama, Sim. câncer de mama. E aí a gente entra e fala, mas você sabia que tem outro tipo de câncer também? Que protege, né, que atinge as mulheres? E a gente tem abordado bastante no Outubro Rosa também. Ô, Alana, eu achei seu depoimento maravilhoso. Eu não vou perguntar a sua idade, porque você aparenta ser muito jovem. 30 anos, não tem. Eu tô tranquila, não tenho problema. Mas como foi pra você? Porque o impacto físico da descoberta da doença teve tratamento, né? Sim. Tá tendo acompanhamento agora rotineiro. E que impacto emocional teve na sua vida a descoberta? Então, quando eu descobri, eu já era casada também. Então, assim, importante, eu já estava casada, mas graças a Deus eu já tinha acesso à informação, o meu esposo foi super compreensivo, conversei com ele, expliquei, falei, olha, isso, e ficou tudo bem, né? Nesse sentido, assim, que eu digo até matrimonial, porque é uma questão que as mulheres levantam, né? Sim. Tá, mas o que meu marido vai pensar? Gente, o marido precisa entender. Né? Que às vezes foi até ele que me passou e eu não sei. Sim, né? exatamente. Então não tem como a gente apontar dedo pra ninguém, né? Quando, na hora que eu descobri, o meu maior medo era a questão do câncer mesmo, eu ficava, gente, tem que fazer logo essa cirurgia. Por mais que é uma cirurgia letiva, né? Que não é uma coisa assim de urgência, que você sai do consultório e já vai pro hospital pra fazer. Mas os dias passavam. E eu ficava assim, gente, será que o vírus tá evoluindo? Será que não tá? Será que tá? E será Uma que já virou doideira câncer? na cabeça, você fica, né? você É fica com a desesperador. cabeça, nossa, você fica muito abalada. E depois, pra mim, por conta da intercorrência no pós-operatório, tudo foi muito traumático. No sentido, assim, de... Depois disso, coisas que eram normais pra mim não ficavam mais normais, como uma menstruação, por exemplo. Porque como eu tive hemorragia no pós-operatório, quando eu menstruava, depois do procedimento, eu ficava imóvel. Porque eu ficava assim, será que é só uma menstruação ou será que eu tô com hemorragia de novo? Nossa. Então, isso impactou de uma forma, psicologicamente, não tem nem o que dizer. Tipo assim, é absurdo. Absurdo. Tanto que aí depois eu tinha pressa de engravidar. Porque eu ficava assim, gente, mas se eu não conseguir, e daí o que vai acontecer? Engravidei com 11 meses após a cirurgia. E agora, além de mexer com vacina, né? Eu sou enfermeira neonatal. Então, assim, hoje, na minha gestação, o meu maior medo é ter um parto prematuro por conta do meu colo. Então, assim, é o que eu tô falando pra vocês. Impactou, tipo, o resto da vida. Sim. E depois que você tiver o bebezinho, que vai acontecer tudo bem, vai ocorrer tudo bem, vai ser tudo, olha, só maravilha. Amém. Né? Vai ter que ter um acompanhamento desse colo de útero, por mais quanto tempo, doutora, que a Lana depois vai ter que ser acompanhada? Eu já estava fazendo a cada 3 meses, né? E eles indicam até 1 ano, 1 ano e meio, assim, pra você fazer esse acompanhamento. Então, eu vou terminar esse acompanhamento agora durante a gestação, né? E depois desse período, daí eu volto a ter um acompanhamento anual, como todas as mulheres, né? Mas com certeza vai ser anual perfeitamente no dia... no dia correto. Foi dia 10 de abril a dia 10 de Dia abril. 10 de abril, exatamente. E eu acho muito legal isso que você falou, porque isso esbarra na minha realidade no meu dia a dia. Sim. Você falou assim, eu passei um pouquinho, fui lá com 1 ano e meio, e eu saí de um preventivo normal para um preventivo com lesão de alto grau. O que é o meu dia a dia? Aquela paciente fala assim, nossa, faz, sei lá, 4 anos, 5 anos, Nossa. 6 anos que eu não colho preventivo. Eu falo, por quê? Trabalho, filho, correria, quando eu vi passou 1, 2, aí entrou a pandemia, aí eu fui deixando.
Só que se deixando, tem um custo. E muitas vezes a mulher, ela tá nesse lugar de cuidar de todo mundo. Então, os filhos, tá tudo em dia, vacinação, perfeito. Ela cuida da mãe, ela cuida da sogra, ela cuida do mundo inteiro. Ela é a última nessa fila da prioridade. Mas se ela não tiver saúde, como que ela mantém tudo isso? Exatamente. Então, assim, ó, mulherada, escolha lá um dia no ano, a sua agenda. Um dia. Vai lá e faz, é rapidinho. E não é nem um dia, né? Vamos dizer ali, 1-2 horinhas pra você chegar na médica, coletar, Você sair. acha que nós mulheres temos muita preguiça de ir no médico, doutora, e de fazer a consulta, se expor lá, né? Porque tem mulheres que preferem o médico homem, mulheres que sentem mais à vontade com mulheres. Entra só nesse aspecto mesmo psicológico da mulher, às vezes, cuidar de todos e esquecer dela, né? O que acontece muitas vezes para a gente ter essa dificuldade da gente se colocar nessa lista de prioridade, né, Alana? É isso que eu ia falar, desculpa interromper, mas claro. eu não acho que é uma preguiça, eu acho que é falta de prioridade. Porque a mulher, ela não tem preguiça para cuidar das outras pessoas. Né? E outra coisa também, né? A gente tem que estar bem, como a doutora disse, para cuidar de todo mundo, né? A gente não tem preguiça. Mas e o medo do diagnóstico, doutora? Existe. E esse é um medo muito perigoso. Porque a paciente fala para mim assim, ó. Eu acho que quem procura, encontra. E eu não quero encontrar nada, logo eu não vou ir. Famoso que os olhos não veem, o coração não sente. Exato, eu falo, mas cuidado, porque o fato de você não estar vendo agora não significa que esse algo não esteja aí. A diferença é que você vai descobrir mais tarde. E a sua chance de cura reduz drasticamente. Tem, claro, a questão daquelas mulheres que têm traumas de consulta ginecológica. Eu pego muitas, que tiveram experiências ruins, que não foi legal, que sentiram dor. Mas o preventivo, ele não é um exame para causar dor, para machucar o paciente. Ele pode gerar, assim, um desconforto. Ninguém vai lá feliz. Uhul! Tô aqui, vim com ele meu preventivo, exame que eu amo. Não. Mas ele tem que ser fazer parte da sua rotina, da sua vida. E se, poxa, eu não tive uma boa experiência aqui, procure, porque existem bons profissionais no local que você vai se sentir acolhida, vai se sentir bem, confortável para estar lá todo ano. Sim. Aí eu vou trazer até uma fala da Marielle, psicóloga que esteve com a gente no último episódio. Ela falou justamente isso. Não é porque você foi profissional ruim, existe em todas as áreas. Não é porque você fez com determinado profissional, fez com dois que foi ruim, que você vai abandonar. Não, dê-se uma nova chance. Sim, não é para um exato. profissional. É para você mesmo, para você cuidar da sua saúde. Então, se não deu certo com um determinado médico, vai em outro. Se não gostou do médico homem, vai para uma mulher. E uma hora você vai encontrar uma pessoa para te atender que vai ser confortável. Até porque ginecologista é um casamento. É um casamento. É a adolescência, é a gestação, é o Verdade. pós-parto, eu não quero engravidar agora, eu quero uma contracepção, é menopausa. Sim. Então, tem que ter ali uma afinidade, você tem que se sentir bem, porque é o resto da vida. Eu acho importante, eu confesso, viu, doutora, de todos os podcasts, viu, Alana, eu sou aquela que eu fujo de médico, que trabalho na área da saúde há 23 anos. Olá. Mas eu vou em frente. Mas fiz Ótimo. meus exames no ano passado, tá tudo bem, tudo tranquilo. Ótimo. Mas, doutora, pegando até esse gancho da Alana, se a Alana não tivesse ido num tempo hábil, né, aí que passou, deu 1 ano e meio. 1 ano e né, meio. Quais as chances que ela teria de ter avançado para uma situação muito mais delicada para a vida dela? E aí esse tratamento se estender e ser mais doloroso para a mulher, né? Com toda certeza, essa lesão iria evoluir para um câncer de colo de útero. Porque ela já era NIC3, né? NIC3, exato. Já era o último nível. Ele passou ali aquela camadinha, ele infiltra. É câncer. E aí o câncer, aí depende o quão avançado ele está. Então, talvez ela teria que ter passado para, né, se tivesse descoberto numa fase de câncer, teria que ter passado por uma químio, uma radioterapia. Talvez ela teria que fazer uma cirurgia no sentido de retirar o útero. E não, entendeu? E muitas vezes as pacientes não conseguem realizar esse sonho do ser mãe. É muito difícil. E é algo que a gente pode evitar. Evitar. E, doutora, a gente fala muito dessa questão do preventivo, câncer de colo do útero. Mas e para aquela paciente que retirou o útero por algum motivo? Ela precisa continuar fazendo preventivo? Genial essa sua pergunta, genial. É uma dúvida muito importante. Então, se a paciente tirou o útero e o colo do útero, e o motivo dessa retirada foi câncer de colo de útero ou lesão pelo HPV, ela faz o exame anual. Mas eu não tenho colo. Anual. Pode ter lesão aonde? Vagina.
Ah, não, eu tirei porque eu tenho mioma, eu tinha hemorragia, tirou por outros motivos, de causas benignas. É interessante ela fazer uma coleta pelo menos a cada 3 anos, porque ela tem vagina. E existe câncer de vagina, existe lesão do HPV na vagina. E quando a gente fala do HPV, da questão que foi abordada também, que ele demora até 20 anos para se manifestar, às vezes a pessoa, por não ter a vida sexualmente ativa, ela acha que ela não precisa fazer, né, esse cuidado, essa Exatamente. prevenção. E aí evita, né? A gente tem batido muito nessa tecla na SSG sobre a prevenção. E eu acho que a gente tem que fazer esse trabalho mesmo, juntando pessoas aí, falando, porque é algo que pode ser evitado, né, doutora? É algo com que certeza. pode ser evitado. Então, assim, é muito triste, eu acho que imagino que deve ser muito triste dar um diagnóstico desses para uma paciente, né? Porque tem um abalo físico, emocional, e envolve muitas características aí de situações que você não vai estar acompanhando 24 horas depois daquela paciente, né? Você está naquele minuto, naquele instante passando isso. Exatamente. Né? A gente está chegando quase no finalzinho aqui, né? Eu gostaria que vocês deixassem as redes sociais de vocês, uma mensagem para as mulheres, para os homens também, né, doutora? Com certeza. Para os homens, né, Alana? Porque não fiquem bravas com suas esposas, esposas não fiquem bravas com seus maridos ou seus parceiros, né? Lembrando que a contaminação não acontece só de mulher para homem, né? Acontece de homem para homem, acontece de mulher para mulher. E nem só com penetração. Nem só com penetração, né? Então, pegando aí esse gancho desse Março Lilás que a gente quer que ele emplaque realmente, né? E se for necessário, Outubro Rosa, a gente fala dele de novo, né? Deixem as redes sociais, vou deixar a palavra para a doutora, uma mensagem aí para quem está assistindo a gente. Se a gente deixou de pegar algo, falar algo muito importante, se a gente pode... esqueceu, Imagina, vocês foram perfeitas. Pode complementar, a Alana também, pode complementar. Onde que o pessoal acha vocês? Então, a minha rede social hoje é doutora Lohane Salles. Eu vou... Com 2 L's? Um L só. Um L só. Isso. E lá eu trago bastante essa questão, né? Justamente no sentido de trazer de forma leve, desconstruir esses tabus que há por trás. Sim. Mas hoje, se eu pudesse deixar uma mensagem, se ame, se cuide. Porque aquilo que você tem de mais precioso é a sua saúde. E quando a gente tá bem, com saúde, a gente enfrenta todo o resto. Sim. Mas a hora que a gente adoece, as coisas mudam. Então, tem uma ginecologista para chamar de sua, esteja lá todo ano, se priorize, coloca lá na agenda, porque com toda certeza, com tudo em dia, o resto a gente enfrenta. Exatamente. E você, Alana? Então, a gente tá no Instagram, né, da Core Vacinas, é Core Vacinas mesmo. Lá tem muita informação também sobre vários tipos de vacina, né? E saibam que é um espaço ali no Instagram, no nosso próprio WhatsApp, é um espaço para você se abrir e falar também. Não, olha, aconteceu isso comigo, você acha importante tomar essa vacina? Não é? Gente, não é só, a gente não vai passar informação só sobre a vacina, né? Mas às vezes, não tô me sentindo bem, tive um sangramento incomum, você acha legal ir no ginecologista? A gente recebe perguntas desse jeito, né? Então, assim, nós temos um time de enfermeiras, então, uma das nossas obrigações como enfermeiras é uma orientação em saúde, né? Então, falar sobre vacina também é super importante. E o que eu queria deixar para vocês é que sempre a prevenção é o melhor caminho. Sempre. A gente vive acho que é cultural, né, isso. A gente só vive tratando, a gente não previne. Né? Então, tô com uma dor de cabeça, vou tomar uma dipirona. Tô com isso, eu vou fazer isso. Mas enquanto você não tem nada, você não vai no médico pra ver se tá tudo bem. Né? Então, assim, o que eu queria deixar mesmo é que, sim, a prevenção é sempre a melhor forma. E não é porque a Alana está aqui não, tá? Mas eu tive uma ótima experiência lá na Core Vacinas quando eu fui tomar a minha vacina. Eu não tive nenhum desses efeitos colaterais de dor, nada. E o que eu achei legal é que é um ambiente extremamente acolhedor. Tem muitos panfletos de informação. E no outro dia elas mandaram mensagem: e aí, tá tudo bem? Tá com dor? Teve febre? Achei tão legal assim esse cuidado, sabe? Eu falei, gente, eu já quero ir lá tomar minha segunda dose. Esse pós-atendimento, Exato, Sim, super importante. E a gente também tá agora lá com uma sala de aplicação exclusiva de HPV. Olha. Mas por que a gente fez uma sala exclusiva de aplicação? Porque como eu comentei com vocês que a maioria dos pacientes, eles vão infectados, eles chegam, tipo assim, gente, lá no balcão e falam assim, tomar vacina de HPV.
Tipo assim, ó, Com fala até vergonha. pra dentro, sabe? Aham. Não quer falar realmente, Se expor, né? Se expor. E a gente tem, nessa sala, a gente colocou várias informações da importância. Gente, 80% das pessoas que têm a vida sexualmente ativas, elas vão entrar em contato com o vírus em algum momento da vida. 80%. É muito É muita alto. gente. Então, assim, é ali naquele ambiente que elas acabam sendo acolhidas. E daí elas falam, eu tô aqui porque eu tenho lesão. Gente, tá tudo bem. Sim. Entendeu? Isso não vai mudar quem você é, não vai Exato. mudar. Pode mudar a sua vida por outros meios, né? Mas assim, não vai te definir como pessoa. Exatamente. Né? Olha, gente, eu não conheço a Core Vacinas, mas eu tô namorando com a Alana. Foi uma indicação da doutora Lohane, que aí indicou, e aí a Mayara também já conhecia a Alana. Mas eu posso dizer, gente, visita o Instagram da Core Vacinas. Se Deus quiser, vai surgir uma parceria entre SSG e Core Vacinas. É um espaço muito lindo, muito acolhedor. Não tem só vacina de HPV, gente. Eles oferecem uma gama de vacinas. Eu acho isso super importante. É um ambiente divertido para criança, que eu estava vendo no Instagram. Exatamente, é bem lúdico. Bem lúdico, não fica aquele negócio, uma salinha fechada. Então, acho que vale a pena você aí se informar, conhecer. A gente está falando de saúde, como a doutora disse no começo, vale a sua vida. E a doutora também tem um consultório lindo, acolhedor, super gente boa, Tem uma ativa nas xícara redes sociais. Exato, famosa aquela xícara aí, meu Deus. Então, vale a pena, gente, vale a pena, como a doutora disse. Eu acho que deve ser um motivo de orgulho para a ginecologista quando aquela paciente volta com um ano, né, doutora? Nossa, meu coração até... E é legal porque e eu percebo que essa geração mais nova tá tendo essa política. Tanto é que muitas filhas arrastam as mães para consulta. Que Acho tão bacana. legal isso. E muitas horas que elas vão embora, ela já deixou marcadinho uma marca para daqui a um ano. Já deixa agendado para não esquecer. Ai, que lindo. Porque elas entendem o propósito. Exato, elas entendem que E é a por trás doutora disso. consegue muito claramente expor isso. Sim. Né? A gente sente muita confiança, né? Sim. Nas falas, nas condutas, né? Então isso deixa a gente muito confortável pra realmente Sim. sair de lá e falar: eu vou tomar vacina, eu vou voltar daqui a um ano. Porque ela entendeu. Bom. E eu desejo que daqui a um ano a gente volte a fazer um Saúde em Conexão, falando sobre HPV, Importantíssimo. falando sobre Março Lilás e a gente aí E que a falando gente muito. tenha dados diferentes. Exatamente. Eu também espero. Né? Sim. Que esse não seja o fim para muitas mulheres, né? Para um tratamento às vezes mais prolongado, que cause mais dor emocional, física. Então eu desejo muito, muito sucesso para vocês. Quero agradecer imensamente vocês terem vindo, a disponibilidade de vocês, que a gente sabe que a vida é corrida. E foi muito bom, né? Se o pessoal tiver dúvidas aí, escreve aí nas perguntas, né? Deixa nos comentários aí, que a gente encaminha para a Alana e para a doutora, Eu tá bom? agradeço muito a oportunidade de estar aqui e estar falando sobre o HPV, né? E estar conscientizando tantas mulheres. É muito importante pra gente também, tenho certeza. Com certeza, eu também agradeço muito pelo convite, ainda mais para falar sobre esse tema que nós amamos, Sim, né? Porque é um ótimo. tema que a gente faz a diferença na vida da mulher e do homem também, porque como nós falamos sim. aqui, o homem também pode adoecer pelo HPV, ele pode transmitir. Então é um cuidado para os dois. Para os dois, exatamente. Obrigada, meninas. Obrigada. Foi incrível, amei.